Começando mais um bate-papo esportivo e após muitos pedidos nas nossas caixinhas e a Mari, que mais uma vez deu todo o suporte para nós, a gente consegue fazer esse bate-papo tão aguardado, tão esperado, com a Isa, muito querida aqui pela torcida de Araraquara, principalmente, onde fez muita história e a gente vai falar muito disso. Hoje no Cerrado. Isa, seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu. Fico muito feliz, muito obrigada por esse espaço, né, pelos pedidos. Demorou um pouquinho. Quero agradecer também a Mari, que é ótima assessora aqui com a gente do Cerrado. E agradecer você também, né, por estar sempre divulgando aí o basquete feminino. Acompanhei um pouco enquanto estava em Araraquara. Então, quero te agradecer também por levar um pouquinho dessa modalidade que a gente gosta tanto e que ama tanto aí para todos terem acesso. É o que eu falo para todo mundo, Isa. O canal, o espaço é de vocês, que a gente sabe que hoje, graças a Deus, já tem uma divulgação muito maior, vários canais, YouTubes, fazendo transmissão, mas a gente começou um pouquinho depois da história do SESI, a gente acompanhou boa parte da história do SESI, e a gente está aqui para somar e ajudar vocês, por isso que o espaço sempre vai ser de vocês. Muito obrigada. Oi, Izzy, voltando um pouquinho lá atrás na sua história, como que começou o seu início no basquete? Quando que o bichinho da bola laranja te picou e começou esse casamento? Teve incentivo de alguém da família? Teve inspiração de alguém que você assistia jogar? Como que começou a sua história? Bom, então, eu venho de uma família de 4 irmãos, né? Então, eu e mais 3. Meu pai também era esportista, digamos assim, da época, mas jogava futebol, então não tinha muito a ver com a modalidade. Mas todos os meus irmãos jogaram basquete. E aí tem o mais velho, José Paulo, aí eu tenho um casal de gêmeos, o Alexandre e a Luciana, e eu sou a mais novinha. E aí eu achava um máximo que minha irmã jogava. Então, tipo, era uma menina, né? E naquela época, assim, só ficava ali, na arquibancada, na beira da quadra, perto do alambrado, vendo tudo que estava acontecendo. E eu lembro que na época minha irmã jogava em Jundiaí, minha família foi ver o jogo, e eu achava incrível que o jogo parava por um momento e o técnico reunia as atletas ali. E naquela época era muito difícil, assim, que nem hoje a gente senta no banco e dá a instrução. Na minha cabeça é muito fresco que ele tinha a prancheta assim e mostrava o que precisava ser feito, e elas todas assim em pé, em roda. E aí eu lembro que acabou o jogo, eu falei assim para minha irmã, mas o que ele fala para vocês? E aí, como eu tinha, né, acesso à minha família, aquilo foi encantando. Comecei na escola, lá na minha cidade, Pirajuí, aí próximo, interior de São Paulo, perto de Araraquara. E aí começou. Então, fui treinando, e aí, num desses jogos escolares, Bauru, que na época tinha basquete feminino e federado, né? Então, eles me viram, fizeram um convite, fui para lá, fiz testes, tudo, e aí, desde então, estou aí até hoje. Muito bom. Oi, Izzy, para quem te acompanha, hoje no Cerrado você utiliza a camisa número 8, aqui no SESI você utilizava a camisa número 10. Tem algum significado para você essa numeração, a do Cerrado e a que você usava no SESI, nos outros clubes? É um número aleatório que você escolheu dos disponíveis, alguma data especial? Não, não tem nada aleatório. Os meus números, assim, que minha irmã jogava eram a 10 e a 12. E aí, em outros clubes, eu até cheguei a jogar com a 12, mas até uma curiosidade, quando eu cheguei no SESI, eu também tinha esse número por conta da Magic Paula, né? Então, ela sempre foi uma das minhas inspirações, então o número 8 seria por conta de lá atrás me inspirar, assim, no tudo que ela foi para a modalidade, não só como atleta, assim, admiro ela muito como pessoa, postura, tudo. Então também vinha disso. E quando eu cheguei no SESI, tinha uma jogadora mais velha e que já usava número 10.
Então, até no começo, eu era número 8 no SESI. Então, aí depois que ela saiu, aí eu, como uma das mais velhas também, aí fui para o meu número da sorte, o número que eu gosto mais. Então, foi meio que isso. E aí aqui, quando eu fechei, foi acho que um dos últimos anúncios, né? Então, quando eu fechei, eles já tinham fechado com a Lê Lisboa, por exemplo, que também usa número 10. Então, eu falei assim, bom, já que é tudo novo, então eu também vou com um propósito de um outro número também. Legal. Pois, e aí em 2009 surge a proposta para você jogar em Portugal, lá na equipe de Vagos. Como que foi para você essa proposta, sair do país, deixar a família, deixar irmãos, que a gente sabe que é um dos lados negativos da carreira, essa parte de deixar família. Aqui no Brasil ainda você consegue viajar, consegue estar próximo em feriados, descanso, mas mudar de país muda tudo, né? Como que foi para você aceitar essa proposta e a sua passagem por Portugal? Eu queria muito ter uma experiência assim internacional, né? E aí quando surgiu essa proposta de Portugal, eu abracei assim como se não houvesse amanhã, porque lógico, tem palavras muito diferentes, mas é praticamente o mesmo idioma. Então, assim, eu teria essa vantagem de não passar tanto perrengue, né? E não falar, por exemplo, um inglês, um francês, que eles falam bastante lá. Então, assim, eu não ficaria sem comunicação nenhuma, como eu vejo que algumas estrangeiras, quando vêm para o Brasil, às vezes nem faz tantas amizades, porque acaba não tendo tanto contato, né? E falando a língua. Mas foi muito legal, assim, a gente participou de 5 campeonatos, alguns eram bem curtos, tal, mas o Vagos naquele ano foi campeão de 3, então teve até uma experiência acho que era, eu não lembro qual, não era a Americup é outro, e que tinha uma experiência de jogar com outros países que me deu, assim, uma outra visão de basquete. Então, teve Suíça, teve França, que são outras escolas de basquete. Então, assim, foi muito legal vivenciar isso e criar, né, essa experiência, porque eu vim, assim, de um basquete brasileiro, e quando você chega em Portugal, eles não têm isso como totalmente profissional, então as atletas lá, por exemplo, algumas trabalham, outras estudam, então o basquete não é prioridade na sua vida. Sim. Então eu fui assim, como essa experiência de ser a jogadora estrangeira realmente entregue a viver o basquete. E por tantas experiências foi ótimo, assim. Na minha equipe também, nessa época, tinha a Clarissa, do Santos, que aqui no último campeonato jogou pelo Corinthians e agora voltou lá para Portugal. Então a gente tinha essa duplinha brasileira e deu muito certo, né? Então foi uma experiência que só enriqueceu, assim. Então foi muito bom, mas realmente a parte ruim é ficar longe da família e eu que sou apegada à minha família, então sofri um pouquinho, mas graças a Deus a internet salvava a gente, né? Naquela época eu ficava 1 hora, 2 horas do meu tempo livre conversando com a minha família pelo Skype, cada hora chegava alguém na minha casa e aí a conversa ia se estendendo, mas é dessa forma que a gente vai matando a saudade e tentando ficar firme para aguentar. Muito bom. Ô, Izzy, depois da sua passagem por Portugal, você retorna para São José, que foi um dos clubes que você teve mais tempo também dentro de um clube. Como que surgiu esse convite para você voltar para o Brasil? Você já tinha essa vontade de voltar para o Brasil, ficar mais próximo da família? Como que foi esse seu retorno para o Brasil? Então, tanto naquela época como agora, eles têm um calendário muito certinho, né? Então, quando acaba lá, começa no Brasil. E antigamente a liga virava o ano, né? Começava lá por final de novembro, dezembro, e aí terminaria ali agora, por exemplo, em abril, né? Então virava o ano. Então eu iria voltar de qualquer jeito, né? Como as meninas da Europa também fazem. Então jogam um campeonato lá e aí vem para jogar liga. Então eu tinha isso em mente.
Mas eu sofri com a distância, assim, não vou mentir. Foi bem enriquecedor na parte da modalidade, mas fica longe de todo mundo. Como você falou, assim, às vezes está no mesmo estado ou no país, você dá um jeito, né, de visitar ou vem te visitar, mas e agora estando tão longe assim é complicado. Mas eu queria voltar, né, queria vir para cá, e o basquete foi se fortalecendo, então a liga foi ficando mais forte, e São José tinha uma proposta também de um time novo, naquela época eu era mais nova, então a gente queria construir tudo isso também. Pois, e falando um pouquinho de seleção brasileira, como foi para você quando você foi convocada pela primeira vez? A ficha demorou para cair para você? Onde que você estava e como que você soube da sua primeira convocação? Então eu estava no meu clube, não vou te falar, não lembro qual, a primeira que foi a de base, eu estava em Bauru, né? Então, assim, essa eu lembro na de base, mas no adulto eu não lembro qual time eu tava. Mas, assim, tanto a base quanto o adulto é o que a gente quer, né? A gente treina para estar ali entre os melhores e poder representar o seu país é o auge, né? Então, tanto não importa qual é a competição, se é um sul-americano, se é uma Copa América, se é uma Olimpíada, é o sonho de cada um. A Olimpíada eu não consegui conquistar, mas fui para um Pan-Americano com a seleção adulta, que, assim, é um sonho, né? Você tá lá e a gente foi bronze, e eu lembro que realmente, assim, ó, você vê, eu via, né? Acompanho várias outras modalidades, e o auge de você estar ali cantando o hino nacional é uma coisa que não tem como explicar. É muito emocionante, é muito gostoso. Então, assim, eu fico muito grata de ter conseguido vivenciar isso aí, porque eu acho que estar na seleção e estar no momento que eu estava, nesse crescimento, assim, e poder vivenciar tudo isso aí, para mim foi muito gratificante, assim, para minha carreira. E você falou que a seleção é o sonho para qualquer atleta, né? Então, subir no pódio com uma medalha no peito pela seleção deve ser uma coisa mágica, né, Isa? Ah, com certeza é. Assim, ó, pelo nosso clube já é uma coisa inexplicável, né? Tanto essa última liga que foi, meu Deus, 5 jogos, uma virada impressionante que nunca tinha acontecido. Então a gente já fica, eu aqui, ó, tô toda arrepiada só de lembrar, né, de como é que foi a nossa construção, a resiliência. Então imagine pelo seu país, né? Eu acho que até potencializa, porque realmente assim, ó, é inexplicável. Só quem já sentiu ou quem esteve lá sabe o quanto que isso é gratificante. Oi, Isa, uma outra coisa, quando eu comecei a acompanhar o basquete feminino, eu não entendia, depois eu passei a entender, na execução do hino nacional pelos clubes, você, assim como outras atletas, ficam numa postura diferente, que é pela questão da Força Aérea Militar que você faz parte, né? Isso. Como que funciona essa carreira pela Força Aérea? Como que surge o convite para atleta representar o país? Como que funciona essa questão? Então, na verdade, não é um convite. A gente passa por uma seleção, assim. Então, você faz a sua inscrição, né? E você vai passando pelas etapas. Só que uma dessas etapas é pela sua estatística. Então, a força, né? Tanto a Marinha, a Aeronáutica ou o militar, o Exército, desculpa, tem várias modalidades que são divididas entre as 3 forças. Então, tudo depende do seu desempenho. Então, eu entrei lá em 2021, né, quando eu me candidatei, e são várias etapas, tanto físicas quanto clínicas, de todos os exames possíveis que você imaginar. Então, se você vai até a última, aí você também depois passa por um processo de entender, não só entender, mas todo o processo de você virar um militar, porque você vira um militar.
Então, todo ano, por exemplo, a gente tem uma reciclagem para a gente relembrar tudo, e essa postura é em relação, assim, a uma postura de respeito à bandeira também, né, que é um marco para a gente que é militar. E a gente usa uma tatuagem também, né, além da postura no hino nacional, para esse símbolo, né, que a gente é diferente de um atleta normal, a gente usa uma tatuagem também com um símbolo, eu, no caso, o símbolo da aeronáutica. E essa reciclagem é de ano em ano? É por um período que acontece? Como que funciona? Isso, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano a gente é convocada para ir para lá. Minha base, por exemplo, é no Rio de Janeiro, então a base dos Afonsos, né? Campus dos Afonsos. Só que nos últimos anos eles têm feito as reciclagens cada vez numa base para que a gente vivencie, sabe, muitas coisas. Então a última reciclagem que eu fiz foi aí pertinho, em Pirassununga, e ali é o marco da aeronáutica, né? A Esquadrilha da Fumaça. Então, assim, é uma coisa surreal que outras pessoas também, como civil, podem ir visitar, que eu falo que, assim, eu fiquei apaixonada. Tinha instrução que a gente estava recebendo ali de marcha, de postura, todo mundo, de repente, passava os aviões da Esquadrilha da Fumaça, você nem poderia virar o rosto e todo mundo assim, ó, só faltava babar de tão bonito que é, e falava, meu Deus, aí o instrutor, tipo assim, ó, um sargento, um capitão, uma outra patente chamando a nossa atenção, só que não tem como você, tipo assim, é muito bonito. E eles deram acesso, assim, pra gente, que depois conversando com alguns oficiais lá, nem eles tiveram esse acesso, então a gente teve acesso a entrar dentro do avião da esquadrilha, tirar ali uma fotinho, né, fazer uma mídia, mas conhecer a oficina, simuladores de como é que eles fazem tudo isso. Então, não é só a parte da modalidade, óbvio que para mim é um orgulho, né, levar a Força Aérea para dentro da minha modalidade, mas também vivenciar esse outro lado é muito gostoso, é muito gratificante. Pois, e aí depois de 2013 e 2014, com a equipe de São José, você consegue chegar a 2 finais seguidas na LBF e acabou sendo vice. Mas como que foi para você essa trajetória, esse marco na sua carreira por São José, chegar até uma final que a gente sabe que é muito difícil, muito competitivo? Como que foi para você essa sensação que ficou jogando por São José? Então, na verdade, essas finais foi quando eu estava pelo esporte, que é o Sport Recife. E aí, assim, você já está numa final, é o objetivo, né? Mas não tem como ficar chateada, porque você quer ser campeão, né? E a gente tinha time para isso, tudo, mas assim, o que encanta do basquete também é o tanto que ele é imprevisível, né? Então, foram jogos super disputados e assim, que tudo podia acontecer, né? Às vezes a gente vê, principalmente essa fase de playoff, que às vezes, sei lá, o primeiro contra o último, e aí você fala, acho que não vai dar muito jogo, isso aí vai ser mais ou menos. Mas quando você chega numa final e duas equipes tão equilibradas, que na época era o Corinthians, que era de Americana, no caso, então tudo podia acontecer, porque era muito equilibrado. E esse jogo, todo atleta quer jogar esse jogo, né? Que é o jogo gostoso, o jogo do desafio. Então, assim, óbvio que eu queria, toda a equipe queria ser campeã, mas já conquistar o objetivo de estar na final, tipo, isso não só para o nosso currículo, mas como experiência, né? Então, é isso que eu levo. Pois, e depois da sua passagem por São José, vem o convite em 2015 para você ir para o Maranhão, que hoje é mais conhecido como o time do Sampaio. Como que foi para você esse convite, sair de novo do estado, ficar um pouquinho mais longe da família de novo? Você já conhecia o projeto de lá, a equipe? Como que foi para você essa nova mudança? Então, naquela época, o Maranhão tinha 2 equipes. O Maranhão Basquete, que era essa que eu estava, e o Sampaio estava iniciando. E aí, assim, lógico, né? Você tá em outro estado, mas quando você é mais nova, a gente vai. A gente faz. Não posso nem falar nada, porque agora eu tô velha e vim para Brasília, né?
Mas aí é muito mais pensado, e naquela época você vai. Então, assim, é um time bom, era um estado muito forte também, né? Então, eu adoro, assim, a outra parte que a modalidade me traz, que o basquete sempre trouxe para a minha vida, que é vivenciar também outras culturas, comidas, principalmente, que eu amo. Então, a gente também vai pelo todo, né? Então, assim, cada lugar que eu passei foi muito especial. Todas as experiências que eu consegui, assim, adquirir, de técnicos, comissão, as minhas companheiras, atletas. Então, eu levo tudo isso para que um tijolinho que eu trago para a construção que eu ainda estou me desenvolvendo hoje. Oi, se você que jogou no Maranhão e jogou aqui no SESI, conhecida como Morada do Sol, onde que é mais quente, Araraquara ou Maranhão? Olha, eu acho que a Morada do Sol é mais quente, porque o Maranhão é úmido. Então, lá é uma coisa impressionante. Às vezes fica sem chuva, assim, mas todo final de tarde tem uma chuvinha. E agora aí a gente fica numa seca absurda, né? Em alguns meses, e que você quase está fazendo uma simpatia da chuva para ver se dá uma melhorada na umidade do ar. Mas, com certeza, a Morada do Sol faz jus ao nome. Oi, e depois de 2018 você vem para Santo André, onde fica novamente com o terceiro lugar da LBF. Como que foi para você esse ano voltar para o estado de São Paulo, que a gente sabe que é um polo gigantesco do basquete feminino? Como que foi para você voltar para Santo André, onde fez uma bela LBF, e logo na sequência vem o convite para você ir para o SESI Araraquara, né? Como que foi todo esse processo para você? Santo André tem um espaço bem grande no meu coração, assim. Eu, enquanto mais nova, a história que Santo André tem é muito grande, né? Então, ali, a Arilza, a Laís, que já não está entre nós hoje, mas elas construíram um legado muito bonito, né? De muita garra. Então, eu me sentia privilegiada de ter recebido esse convite, né? De ter ido para lá e ter feito parte dessa história. Lá nós fomos terceiro, mas fomos campeãs paulista. Então, assim, foi uma construção incrível, assim. A gente criou um grupo muito gostoso e... Então, assim, eu tenho uma história de muita gratidão, assim, por onde eu passei. Às vezes passa um perrengue que todo mundo passa, né? Em todo lugar tem, a gente não está isento a nada. Mas ter feito parte dessa história, que nem, por exemplo, essa liga que eles estão homenageando a Simone Lima, né? Então, ela foi minha companheira. Então, tipo assim, eu lembro de Santo André e tenho isso muito, muito forte, assim, dessa garra de um time que não desiste, que não tem bola perdida. Eu lembro de meu joelho, parecia que eu brincava, sabe, criança que brinca na rua, não tinha, me jogava, e falando, meu Deus, Isabela, o que você tá fazendo? Você não tem o joelho cortado, parecia menininha de rua brincando. Eu lembro que na minha cidade, antigamente, minha rua era de terra, né? Então, eu corria descalça pelas pedras, não sentia nada. Hoje eu não consigo andar descalça dentro da minha casa. Então... e eu falava, eu me remetia a essa lembrança, sabe? De eu vou viver como se não houvesse amanhã e depois, na hora que acabar, a gente põe ali um curativo, um band-aid e segue a vida. E como que surgiu depois o convite para vir para o SESI, um clube até então que não tinha tanta história, tanto o projeto se iniciando? Como que foi para você sair do Santo André, que já tinha ali um projeto sólido, um projeto firme, e aceitar vir para Araraquara, que estava iniciando um projeto? O projeto de Araraquara era muito conciso, né? Era não só no papel, e depois todo o tempo que eu passei aí, era uma garantia, era uma certeza, assim, de uma tranquilidade para a gente. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente feliz. E outra, pertinho da minha família, 1h30 ali, rapidinho, todo final de semana, no começo, eu estava em casa. Às vezes eu até deixava as coisas lá no treino. No começo, os treinos eram todos no Gigantão, né? A quadra do SESI ainda não era disponível, então eu lembro que eu já deixava minha mochilinha, acabava o treino, ó. Então, assim, foram vários fatores, né?
E óbvio que essa tranquilidade que não só no papel e que depois que me mostrou no dia a dia, eu acho que é o que todo atleta quer. Então, assim, a gente ser valorizada por uma carteira assinada, ter um bom plano de saúde, ter excelentes profissionais de todas as áreas. Então, assim, ó, o staff do SESI é surreal, né? A preparação física. Então, assim, o Fabinho aí tá. Vocês podem ver que quanto tempo não tem, né, uma atleta que tá lesionada. E outra, a gente aguentava jogar o tempo que fosse, né? Então era um outro padrão, e isso também foi um diferencial, né? Pro basquete do SESI, e isso aí enchia os nossos olhos. Então encheu os meus olhos quando eu recebi a proposta. Então eu nem pensei muito. Lembro que a minha última conversa com a Arilza, na verdade, eu ia voltar para Portugal, tinha recebido uma proposta para voltar, e falei, Arilza, ó, tô precisando dar um tempo para minha cabeça, eu acho que é o momento de sair um pouco, e começou a dar tudo errado o meu contrato lá em Portugal. Então, umas cláusulas ruins, assim, que eu falei assim, ixi, isso aí é golpe, sabe? Aquele, não, isso aí acho que não vai dar certo. E aí eu falei assim, poxa, eu vou desistir. Aí fui falar com ela, falei assim, ó, Arilza, minha proposta era para ir para Portugal, não sei o que e tal. Só que, poxa, agora surgiu uma proposta aí, né, de Araraquara, é um projeto novo, sim, só que está muito perto da minha família. Então eu também quero ter isso, essa tranquilidade. E já tinha algumas amigas, né, que estavam em Araraquara, que confirmaram isso que faz os nossos olhos brilharem, então eu nem pensei, eu aceitei e fui, né, e foi toda essa história bonita. Pois, e aí 2019, logo no seu primeiro torneio por Araraquara, você disputa o Paulista, e logo depois vem a pandemia que paralisa tudo, né? Paralisa treinos, LBF 2020 que foi cancelada. Como que foi para vocês todo esse período de pandemia que teve que manter a forma em casa, fazer treinos em casa, essa indecisão quando os treinos iam voltar, os jogos quando ia voltar? Como que foi esse período para você? Olha, foi muito difícil, né? Porque eu acho que a correria do dia a dia, assim, a gente, acho que todo mundo, na verdade, teve que voltar para dentro, que é um lugar que a gente não tá com muito cuidado, assim, de olhar para si, cuidar de si. Não digo só fazer uma terapia, mas de se cuidar mesmo, de se amar, de ter esse autoconhecimento, esse autocuidado. E ficar preso dentro de casa foi muito difícil para todo mundo, né? Então, assim, meus pais idosos, olhar para esse cuidado, todo mundo tinha que se cuidar, a gente não sabia o que era, não tinha dimensão do que estava acontecendo. Então, assim, atividade física, eu lembro que o Fabinho mandava uns treinos para a gente fazer em casa, né? E era isso que salvava, porque tinha que gastar energia de alguma forma. A gente, como atleta, tem, todo mundo tem, na verdade, mas a gente, como atleta, tem uma rotina não só pesada, mas que quando a gente fica sem ela, faz muita falta pelo tanto de energia que a gente gasta. Então, a gente vai para musculação, vai para quadra, 2 períodos. Então, a gente cria essa rotina e que você precisa, né, daquela, gastar aquela energia até para a cabeça ficar bem. Então, era uma das melhores partes do dia quando separava para fazer atividade. Até minha irmã, quando eu estou de férias, sempre me acompanha. Alguns, às vezes meus irmãos também, mas mais minha irmã. E ela lembra o que ela fazia comigo, de, não, vamos, Tata, bora, agora é a gente. E aí uma vai dando força para saber até quando, né? E até quando voltou, não tinha público, eram testes toda semana. Então foi muito, assim, muito rígido, né? E a gente, assim, longe de tudo, não tinha mais esse calor, essa proximidade que até tendo essa experiência internacional que a gente fala assim, o brasileiro é muito caloroso, né? A gente é muito carinhoso, a gente é muito receptivo. Então a gente está acostumado, né? Com Sim. toque, com carinho, com interação. E perder isso deixou todo mundo introspectivo, né? Então foi bem complicado, foi bem complicado. Apesar de não saber o que ia acontecer, né? Como ia acontecer, foi um período assim bem difícil. Eu ia até perguntar essa questão da volta, que volta em 2021 com a LBF. Como que foi para vocês esse período de volta, ainda com esse medo da pandemia que ainda estava no seu auge?
basquete, que é um esporte de contato, que não tem como você não ter contato ali, principalmente dentro do jogo com as outras atletas. Passava ainda durante os jogos esse medo de acabar tendo contato e se contagiar, depois acabar levando para dentro de casa um contágio também. Como que foi para vocês essa volta? Igual você falou, fazia testes todas as semanas, mas mesmo assim sempre tinha algum receio, né? Muito receio, a gente não tinha certeza de nada, né? Então, assim, até quando flexibilizou as viagens, aeroporto, por mais que você esteja ali de máscara, todo mundo estava vulnerável e sujeito a alguma coisa. Então, a gente já sabia um pouco de como funcionava, mas não tinha garantia, né? Então, assim, um medo absurdo. Queria visitar minha família, como eu falei, assim, meus pais idosos, e aí, como é que faz? O que acontece? Mas, assim, pô, tô sendo testada, então, por mais que eu esteja, assim, vulnerável a toda essa... ao vírus, né, por estar solta ali, e vai treinar, e vai viajar, e vai jogar, tem contato não só com a gente, como outras jogadoras. Eu lembro que até, acho que foi o time de Blumenau que deixou de viajar porque 2 testaram ou 3 testaram positivo, então, pô, a gente não vai levar as demais para correr esse risco, então eu prefiro perder um jogo por WO, por mais importância que tenha para mim, mas a saúde é mais importante. Então a gente tinha que pensar muito nisso, mas era um tiro para o alto, né? Foi um risco assim para todo mundo, uma incerteza, por muito tempo medo, porque você vai vendo, às vezes, pessoas próximas ou próximos de quem você ama indo embora, né? A gente perdendo pessoas. Então, não foi brincadeira, não era uma coisa que, ai, né, eu tô aqui com uma febre, tô passando mal, tenho esse e aquele sintoma, então tá tudo bem. Não, às vezes não tava, às vezes você perdeu um pai, uma mãe, um tio, um irmão, então começou a ficar muito sério. Então eu tinha medo mesmo de estar, né, em casa, de perder alguém, ou quando você via que alguém próximo ou não também, próximo a mim, perdeu uma pessoa. Então aí fala, poxa, não dá, né? Não dá para... A gente tem que se cuidar, fazer tudo que pode para ficar aqui, tentar deixar aí na balança o que está no meu controle. Porque o que não está, a gente era totalmente vulnerável a isso. Eu não sei o que vai acontecer. Exatamente. Pois, e depois da LBF 2021 vem o Paulista e vem o seu primeiro título, como também o primeiro título do SESI, né? Como que foi essa sensação de ser campeã por Araraquara, primeiro título de Araraquara, onde seu nome começava a ser escrito na história do basquete aqui da cidade? Uhum. E também eu tenho muito carinho, assim, por esse primeiro título. Todos os outros têm uma história, a gente tem uma história para contar. Mas eu conversava isso bastante com a Aline Moura, né? Que a gente falava assim, a gente aprendeu tanto, assim, a conhecer uma outra, que até as nossas diferenças, assim, de quadra, de afinidade mesmo, sabe? De, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou mais velha, eu sou mais nova, enfim. Os nossos interesses não interferiram em nada. A gente se entrosou muito, então era muito gostoso, assim, construir, né, esse tijolinho desse primeiro título, porque é só, assim, ó, resiliência, gratidão, porque foi realmente, assim, ó, foi muito suado, foi muito construído, todas entenderam que o único modo da gente estar bem, assim, era treinando. Então, a nossa maior confiança era naquilo que a gente fazia todos os dias. E individualmente, todas entenderam que, pô, eu preciso sempre mais. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer mais preparação física. Então, Fabinho, eu preciso fazer mais preparação física, mais quadra, tático, técnico, Camargo, o Guilherme, que é o assistente. Então, assim, todo mundo entendeu que precisava mais. E precisava mais em prol do grupo. Então, assim, com qualquer pessoa que você conversar aí, todo mundo vai lembrar que era bonito, né? Sempre foi bonito de ver o jogo coletivo, porque você não sabia, assim, a gente não estava preocupada com quem ia ganhar o destaque. Sim. Né? Então, eu acho que isso é o que mais me recordo, o que eu mais tenho gratidão de que
foi um trabalho extremamente coletivo e eu adoro assim resolver os problemas em conjunto e tá todo mundo fechado naquilo que precisa. Oi, Isa, e falando ainda da sua passagem pelo SESI, que você conquistou pouco título por aqui, né? Bicampeã da LBF 2023, 2024, você que é bicampeã da Sul-Americana, só que pelo SESI em 2024, primeiro título aqui da cidade, campeã da Copa LBF, tricampeã paulista, é o clube que você mais se identificou e tem um carinho maior da sua carreira até aqui? Eu acho que hoje, assim, eu posso dizer que sim. Eu passei temporadas duradouras, assim, em outras equipes. Eu acho que a equipe que eu menos fiquei foi o Ituano, que foi só um paulista, foram 3 meses e meio. Mas eu sempre fui de criar muito vínculo. Então, assim, ó, o projeto do SESI ganha o meu coração porque eu tive uma experiência muito bonita com a criançada. Então, assim, eu falo que foi do SESI para a vida, né? Eu tenho crianças aí hoje que eu levo realmente para a minha vida. E não só isso, né? Mas todas as construções, como eu dei esse exemplo do primeiro título, cada título teve a sua história, né? Mas o vínculo que a gente teve, assim, com todo o projeto mesmo, né? Eu acho que é isso que fica mais fresco, assim, no te contando hoje. E você comentou agora há pouco sobre o Camargo, né? Qual que é a importância dele nesses títulos, principalmente, que vocês conquistaram juntos, e durante todo esse processo do tempo que ele passou em Araraquara? O Camargo, ele construiu, né, um novo conceito de jogo. Então, a gente, como tudo que é novo, teve uma resistência no início, né? Porque a gente acha que sabe muita coisa, então todo mundo quer contribuir. Mas depois, como eu te falei, assim, que a gente entendeu como cada uma funcionava e que só ia funcionar se todo mundo tivesse entregue a isso, então acho que ele, não só ele, mas ele conseguiu implantar, assim, uma coisa bem bacana na gente e a gente ter essa confiança de dar o nosso melhor, de saber que, poxa, eu tô cansada, eu preciso disso, que também é normal, mas a entrega, assim, ó, ele conseguiu fazer com que a gente se entregasse realmente de todo o coração, assim, de corpo e alma. Pois, e você falou das crianças, aqui nos Jogos do SESI, principalmente na torcida, a gente via muitas crianças com uniforme com o seu nome, depois do jogo sempre pediam fotos, autógrafos. Como que é para você ter esse reconhecimento, ter esse carinho do público, que até então, antes do projeto do SESI, o Araraquara era meio órfão do basquete, né? A gente teve, no início dos anos 2000, o time da Uniar, que foi um grande marco na cidade, e aí o basquete do SESI começou a fazer a sua história, o seu legado, e a gente via o carinho do público aumentando a cada ano, né? Como que era para você ter esse reconhecimento, torcida com faixa, com o seu uniforme, ter esse carinho do seu lado? Eu só tenho gratidão, assim, muito amor para tudo isso. A gente, como atleta, às vezes não só o cansaço físico, o cansaço mental, eu passei por muita coisa nos últimos anos, então, assim, perdi meu pai. E foram coisas que mexeram muito, assim, com a minha cabeça. E você lidar com luto, com cansaço, com distância, é uma coisa absurda, né? Então, quando eu chegava na quadra, e não era só nos jogos, as crianças frequentam o SESI como um clube. Então, a gente tinha as nossas refeições, né, feitas lá no SESI, então o almoço sempre tinha, ai, posso sentar com você? Tinha uma conversa. Então, assim, eles salvaram muitos dos meus dias, né? Então, ali, você tá ali num dia a dia treinando a morada do sol, aquele tempinho tranquilo de Araraquara, no auge do verão, aquele cansaço, né? E aí você olha, tem um olhinho assim, ó, para trás, brilhando, só para te dar. Oi, Isa, passei aqui para te ver. Depois as mensagens, pedindo, pelo amor de Deus, para os pais fazerem uma rede social para conseguir conversar pelo Instagram, por exemplo, sabe? Então, o SESI também trabalha, que eu acho muito legal,
que trabalha com a pedagogia do exemplo, que é uma coisa que a gente devia fazer para tudo na nossa vida. Então, assim, a gente plantou uma sementinha numa criança, no outro dia, o pai e a mãe eram obrigados a ir para o jogo levar. Então, aí o pai e a mãe gostou daquela atmosfera, da energia do jogo, aquele jogo disputado, já vai levar o primo, já vai levar a tia, já vai levar, sabe? Então, o ginásio começou a encher e a gente tem que realmente agradecer a essa criançada que foi se cativando. A gente fez visitas também lá na escola do SESI, então várias vezes a gente foi lá tentar divulgar os jogos, né? E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando eu olho assim e vejo, às vezes vendo, né, o jogo do SESI hoje como adversário, eu fico lá olhando a arquibancada e falei, ai, minhas crianças, que saudade! Então, assim, é gostoso esse carinho, porque isso é o que a gente leva para a vida, assim, né? Costumo falar também que o basquete passa muito rápido, né? Quando você vê, tipo assim, sua carreira já acabou. Mas esse carinho, as pessoas que a gente leva para a vida é o que fica, né? Isso que meus pais me ensinaram, então eu fico muito feliz de conquistar isso, ou conquistar um pouquinho disso em cada lugar que eu passei. Oi, Izzy, de todos os títulos que você teve aqui pelo SESI, qual que é o título mais especial que você carrega com você, que você falou do Paulista, que foi o seu primeiro título, mas qual que é o título que tem um gostinho especial que está ali no primeiro lugar? Nossa, é difícil, hein? Então, é difícil porque, como eu te falei, cada campeonato teve uma história, assim. Eu poderia muito bem falar do último, da Copa LBF também, que foi muita superação, assim. Eu nem sabia como a palavra resiliência poderia significar tanto, assim, tanto individualmente como para um grupo. Mas eu acho que o que tem um gostinho, assim, mais tranquilo de êxtase foi o primeiro. O primeiro da LBF que a gente conseguiu. Esse aí acho que tem meu coração por enquanto, porque os outros foi tão sofrido que é muito sofrimento, não que esse não foi disputado assim, mas eu acho que a atmosfera não tava tanto peso mental, né? Mas pelas coisas que eu tava vivendo na minha vida pessoal também, eu acho. Então, fica muito sofrido os últimos. Eu acho que esse primeiro é talvez o que eu traria assim com mais amor. Oi, Izzy, 2024 que você teve, assim como você, um ano mágico aqui por Araraquara, né? Campeã da Copa LBF, campeã sul-americana, campeã da própria, bicampeã da LBF, e teve um tempero à parte nesses títulos, né? Que você, junto com a Aline Moura e a Érica, fizeram um dos garrafões mais fortes de todos os times, né? E como que foi para você jogar com a Érica no último ano de carreira dela, ela que aposentou com o título aqui por Araraquara, como que foi fazer parte do final da carreira dela também e ainda sendo campeã várias vezes no mesmo ano? Uhum. A Érica é uma inspiração para todas, né? A história de vida dela e dentro da modalidade também é inspiradora. Eu estive com a Érica lá no Sport Recife, onde a gente foi vice, mas ela foi campeã por Recife no ano anterior. Então, assim, tanto com ela quanto com a Aline, cara, a gente conseguiu muita coisa, né? E não só em título, assim, mas em caminhada, em experiência. Então, como eu tô te falando, assim, ó, o título, ele é só coroação de todo esse processo de tanto caminho, né? Mas é o que eu consigo, assim, levar. Gratidão e experiência e essa entrega, principalmente. A gente se entregou muito, 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 muito. Então, o que desses anos, assim, que eu mais trago é a gente conseguir realmente se entregar, deixar o que é para depois ficar para depois, né? Porque a gente precisava viver aquilo. A gente, aqui no Cerrado agora, recentemente, a gente assistiu uma palestra da Hortência e ela falou muito sobre isso, né? Sobre viver o momento e saber as coisas que você tem que abdicar
porque vale a pena, né? Pô, eu tô longe da minha família, domingão eu queria um almocinho, eu amo o feijão que a minha mãe faz, então eu queria estar lá almoçando um feijãozinho fresco. Mas assim, ó, vale a pena, e ela entende o porquê que eu não tô em casa. Então a gente, esses que não é tão pequeno, mas detalhes como esse, se todo mundo tiver ali entregue a isso, né, dá certo. E foi o que aconteceu nesses últimos anos em Araraquara. Então, eu acho que todo mundo tem a sua história, né, de superação, mas eu acho que todo mundo realmente deve ser grato por tudo que a gente conseguiu junto. Ô, Ísia, e ainda para finalizar da sua passagem pelo SESI, Copa LBF e as duas LBFs, grandes finais contra a equipe do Sampaio, jogos quentes, grandes confrontos, provocações. Como que foi para você, principalmente o ano passado, lá no Maranhão, onde a Jaca acerta aquela bola de 3, faltando poucos segundos para empatar a partida e depois na prorrogação o SESI levou a melhor. Como que foi para você todas essas finais contra o Sampaio, que acabou virando um clássico gigantesco do basquete, né? Sim. Falando do título do nosso, assim, que a gente cria uma atmosfera como é lá no Maranhão, o ginásio onde foi a final, ele é bem pequenininho, né? Então, parece que a torcida realmente está em cima da gente. E a hora que o jogo começa, assim, eu consigo desligar. Eu não ouço quase nada do que vem da arquibancada e tudo mais. Então, meu irmão costuma falar, né, que enquanto tem bambu, tem flecha. E exaltando tudo isso que eu te contei até agora, da nossa história, tipo assim, eu carrego o título, não sei o quê, carrego, mas é um trabalho muito de equipe. Então, para você ter noção de como todo mundo estava entregue. Naquele momento, a nossa minutagem era baixa no jogo. A da Jaque era baixa no jogo. E ela entrou e fez a diferença. Então, quando você está entregue àquilo que todas entenderam que a gente precisava estar entregue e abdicar de tantas coisas, a Jaque, por exemplo, é mãe, sabe? Tá longe da filha dela e tudo mais. Todo mundo tem uma história. Então, para você ver a entrega de todos, como dá certo, como funciona. Então, assim, é muito gostoso jogar com um ginásio cheio. Eu lembro que teve um jogo realmente lá no Maranhão, nesse ano que você comentou que eu estava em São José dos Campos, e tinham 6.000 pessoas dentro do Castelinho. Então, assim, é uma delícia. É uma delícia. O nosso gigantão aí cheio, sabe, batendo recorde, nunca na história do basquete feminino de Araraquara, nem no masculino eles conseguiram encher tanto gigantão. Então, assim, é muita gratidão, né? É muito gostoso ver tudo que foi construído e que ainda está sendo construído por aí. E ter feito parte dessa história, então, eu fico muito feliz. Que era exatamente a pergunta que eu ia fazer agora. No SESI, para quem não conhece, só tem um lado ali onde a torcida senta, o restante não tem como a torcida ficar. E no Gigantão é um palco à parte, né? Já é uma apresentação à parte, jogar ali no Gigantão com muita história no basquete. Como que foi para vocês a primeira final ali na LBF, depois em 2024 as finais da LBF também, que aí teve um público maior ainda, batendo recordes na Copa LBF. Vocês que estavam acostumados a jogar no SESI, que tem um limite ali de público, e depois, a hora que vocês olham, vê um Gigantão completamente lotado, mandando energias para vocês. Eu, até, se eu não me engano, não sei se foi na Copa LBF ou na LBF, que o SESI estava atrás em um certo momento ali do Sampaio, e a torcida começou a puxar um coro dando força para vocês. Como que foi lidar com aquele gigantão pulsando energia para vocês? Então, como eu falei, assim, o ginásio cheio é uma delícia, né? Então, e além eu fico falando muito sobre gratidão, porque a gente vê também o quanto de pessoas estavam lá e o quanto essas pessoas se mobilizaram para estar lá. Eu tenho uma amiga que chegou de viagem e sei lá o que ela conseguiu fazer com a mala dela, que deixou no cantinho lá da cantina, e quando eu vi, estava pulando no meio do povo. Então, isso aí é coroar, sabe, tudo que a gente construiu, porque
a gente conseguiu levar tanta gente para o ginásio que às vezes, meu Deus, aquela pessoa veio, sabe? Então, assim, eu acho que é coroar um trabalho que vem sendo feito, que no começo, eu nem sei se era dúvida, assim, talvez dúvida por conta do tanto que, por ser um contrato assinado, então você tinha que ter um tempo mais longo determinado. Em muitos clubes a gente não estava muito certa disso, porque sempre fechamos por temporada. Então, assim, eu vou jogar aqui o Paulista, se eu me adaptar, se adaptarem a mim, então eu vejo como fica para a próxima temporada. E o SESI faz trabalho para um ano, no mínimo. Então você tem que estar entregue nesse trabalho, né? Então, assim, eu acho que ver o ginásio cheio é só coroar a nossa entrega, o nosso trabalho que a gente fez durante toda a temporada. Então, assim, é muito legal, assim, de lembrar que aquele friozinho na barriga de... Não é nem de uma ansiedade ruim, de, nossa, tem muita gente aqui que vai... Não, de, assim, nossa, é a nossa casa, tá todo mundo torcendo pra gente. Então, é diferente. Quando a gente foi pro Maranhão, você sabe que não tinha ninguém torcendo pra nós, né? Então, é aquela loucura. Tanto que quando a Jaque faz aquela bola... aquele silêncio, nem a mosca, assim, dava para ouvir a batida do pernilongo. Então, é muito, assim, da mesma forma que ter a favor é gostoso, quando acontece essa reviravolta também é muito legal, né? Porque você consegue perceber todo esse sentimento que eu não sei se todo mundo consegue sentir isso, mas a gente, enquanto atleta, é uma loucura. A gente sente essas variações o tempo todo, mas ter a torcida, a casa cheia a favor é muito melhor, né? Oi, você até comentou essa questão da Jaque de novo, que é um lance emblemático que ficou na memória de todo torcedor de Araraquara, principalmente, né? Aquele lance que acabou empatando a partida, depois Sampaio ainda teve uma oportunidade que a Sassá acabou perdendo, que a bola chorou e não caiu. Quando termina e vai para prorrogação, como que vocês vão para esse período ali de conversa? Vocês tinham confiança, tipo, agora a gente voltou para o jogo, agora o jogo vai ser nosso? A gente tinha, porque a gente lutou tanto, tanto. E aí eu lembro que o primeiro lance da prorrogação, a Letícia Josefino rouba uma bola ali, bem no centro, e faz uma bandeja. Assim, agora a gente não vai perder nunca. Agora a gente não vai perder. Porque já entrou com uma outra postura, sabe? Não é só roubar a bola e fazer a cesta. Mas, assim, a postura. Então, tipo assim, a gente remou. Então, agora é nosso. Agora é nosso. Agora a gente tem que confiar e trabalhar bem, ter a cabeça boa para escolher a melhor bola para conseguir manter isso aí. Então, assim, a bola da Jaque deu não só moral, mas subiu, assim, a concentração e a entrega para que a gente conseguisse o título. Oi, Izzy, falando um pouquinho agora de você, como que é a Isa no pré-jogo? Eu não vou caguetar aqui a sua companheira de time, ela é Lisboa. Ela falou que ela gosta de chegar com a caixinha de som, comandar o som no vestiário. A Mia falou que já gosta de ficar ouvindo a música dela, apesar dela falar que a Lê Lisboa sempre põe Lua Santana para ficar tocando. Como que é a Isa no pré-jogo? Você gosta de ficar ali concentrada, pensando nas jogadoras adversárias, nas jogadas que elas fazem para você conseguir fazer uma boa defesa? Você gosta de pôr um foninho de ouvido e ficar ouvindo uma música mais na sua? Como que é a Isa no pré-jogo? Eu gosto de ficar mais na minha. O meu pré-jogo, assim, antes do jogo ali, de esse movimento do... A gente sempre faz um treino, né? Antes, quando normalmente o jogo é à noite, por exemplo. Então, assim, tudo que foi treinado já foi treinado. Então, é só recapitular. A gente vai fazer isso em tal jogadora, nós vamos defender aquilo. Então, isso aí tá muito fresco na cabeça. Então, aí, assim, eu volto pro amor com a minha família, converso um pouco com a minha mãe sempre, né, minha mãe e meus irmãos sempre mandam ali, minhas amigas sempre mandam uma mensagem ali de boa sorte,
E então eu fico mais na minha, eu não sou muito de ouvir música antes do jogo, então eu tento ficar ali concentrada em mim, sabe, para eu canalizar essa energia, porque eu não sei lidar com a ansiedade. Então, se eu começo a ficar muito ansiosa, passa. Aí eu já fico. É difícil acontecer, mas aí eu desconcentro assim que eu não tenho muito domínio de mim. Então eu fico tentando voltar, um exercício de respiração, de visualização, aquilo que eu preciso fazer, não tanto para não pirar também, porque já tenho aquele friozinho na barriga, que aquele lá tá ótimo, mas se passar desse friozinho, para mim tá ruim. Então, eu tento ficar ali na minha, realmente a Lê chega com um sonzão, tal, aí ela vai lá e eu já deu o meu tempinho, brinco um pouquinho às vezes, não vou falar que é sempre, mas uma hora ou outra brinco ali, mas aí já vou para a quadra, já vou começar o pré-aquecimento, e aí eu já tento ficar mais voltada assim para que eu não perca o controle para a ansiedade. Pois, e jogo de playoff tem uma preparação diferente? Você faz o mesmo tipo de preparação por ser um jogo clima mais decisivo, todo o ambiente ser um ambiente diferente em playoff? Para você também tem alguma mudança na preparação ou é basicamente igual? Eu acho que é basicamente igual, porque todo jogo é importante, né? A gente às vezes tem um jogo mais tranquilo ou não, só que se você não tiver essa cabeça firme e boa, dispersa, né? Então isso também é um treino. Então a gente tem que estar fazendo disso uma rotina, né? A gente sabe que alguns jogos têm uma importância maior, né? Mas a gente tem que levar como se todos tivessem, como se todos fossem um playoff, porque querendo ou não é. Pois, a gente, no começo do ano, a gente conseguiu fazer um bate-papo com o Dimitri, presidente do Cerrado, e a gente até viu a emoção dele no bate-papo, falando sobre o sonho dele para o basquete, o projeto do Cerrado, que hoje tem o time feminino. E em 2025, você acaba não renovando com o SESI e foi para o Cerrado. Como que foi para você essa mudança, conheceu o projeto do Cerrado pelo Dimitri, que a gente vê que é um apaixonado pelo basquete e quer muito fazer esse projeto ter sucesso. Como que foi para você toda essa mudança depois desse legado gigante que você deixou em Araraquara? Bom, eu confesso que no início foi difícil, assim, para mim não foi nem um pouco fácil toda essa mudança, principalmente pelo que eu penso agora mais velha da minha vida, em querer sossegar num canto, né, construir uma família, estar mais próximo da minha família também, depois que a gente perdeu meu pai. Então, é uma dor que não tem nem como falar sobre isso. Então, ter toda essa mudança ainda é difícil para mim. Mas quando você está do lado de pessoas que amam aquilo que faz, né? Então entra naquela parte que eu te falei que os detalhes e a entrega no final valem a pena. Então, quando a gente realmente vê toda a entrega do Dimitri, todas as coisas que ele tenta fazer aqui e que muitas já estão acontecendo, né? É difícil chegar depois, começar tudo depois. Então, sempre assim, né, na medida do possível, estive em clubes que conseguiram fazer uma pré-temporada, que tiveram mais tempo de treino, né? A gente viu aí algumas lesões, então acaba tendo mais dificuldade, né, do que já sabíamos que teríamos. Mas realmente, quando você vê assim, pessoas entregues e apaixonadas e tentando fazer acontecer, a gente vai na mesma onda, então isso aí contagia, né? Então a gente está confiando nesse processo, né? O campeonato está aí já no final do primeiro turno, já com o turno praticamente feito. Então eu vejo assim como todo começo, né? Aquele friozinho na barriga e que tem que ter muita paciência para construir, porque é só o começo. Oi, você falou do começo do Cerrado que sofreu com algumas atletas com lesão, a Leila, que acabou virando desfalque para a temporada toda. Hoje, chegando no final do primeiro turno,
os jogadores que estavam lesionados voltando, a Tita voltando muito bem, reforços que vêm chegando para a equipe, entrosamento maior. Como que você vê o Cerrado agora para esse segundo turno? O que a torcida pode esperar do Cerrado para esse segundo turno? Que a gente viu pelos últimos jogos um Cerrado muito mais forte, muito mais entrosado, o que mostra que vai brigar ali pelas primeiras posições, né? Sim, a gente precisa de tempo, né? O tempo que a gente não teve no início, a gente está tendo que um pouco atropelar ele agora, né? Então, mas eu vejo um time, o que todo mundo pode esperar realmente é toda uma entrega, um time muito melhor, por ter mais tempo junto, por estar buscando esse entrosamento, né? É tudo novo para nós que estamos aqui, né? Então, assim, é outra comissão, é outras atletas, outros dirigentes, então tá todo mundo se entrosando, né? A gente está se conhecendo. Mas em tão pouco tempo a gente já construiu tanta coisa que faz a gente querer mais, em sonhar mais. Então, por esses sonhos, pela nossa entrega, tenho certeza que pode esperar muito mais de nós, muito crescimento, muita dedicação, né? Que a gente vai estar aí no nosso objetivo, chegar bem posicionado no playoff para conseguir, né, nesse primeiro projeto, a melhor posição possível. Pois, e você, quando lá na frente você parar, que você tem muito basquete ainda pela frente, qual que é o principal legado que você quer deixar quando lembrarem da Isa Andrade quando você jogava? Qual que é a principal mensagem que você quer deixar para quando lembrarem, assistirem os jogos da Isa? Eu quero deixar um legado de amor, assim, que é o que minha família carrega, sabe? Então, que as pessoas possam lembrar de mim como uma pessoa que se entregou, como que pôde confiar, que pôde contar comigo, né? Então, eu quero que as pessoas vejam principalmente amor, amor na minha entrega, amor na minha dedicação, na minha superação, porque os últimos anos não têm sido nem um pouco fáceis. E ser forte não é legal o tempo todo, é cansativo. Então, assim, diante de tanta superação e força, eu quero que as pessoas vejam amor, assim, que realmente vale a pena lutar por tudo, que não só no final, mas às vezes no meio do caminho, Deus vai sempre honrar, sempre vai fazer o melhor, mesmo que ele mude a gente de lugar, ele sempre tem o melhor para o nosso crescimento. Então, eu quero que as pessoas possam ver esse amor e ter confiança para levar para a vida delas o que quer que faça, que essa entrega, essa luta e principalmente esse amor vale a pena. Pois, e para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te acompanha, sua família, que mesmo agora você mais longe te apoia, te manda energias positivas, a torcida, principalmente aqui de Araraquara, que tem um carinho gigantesco por você, quem te ajudou durante os outros clubes que você passou, que te segue nas redes sociais. Deixa uma mensagem para todo mundo. Eu quero agradecer todo mundo, né? Em especial, óbvio, minha família, meus amigos que estão sempre comigo, não só nos perrengues, mas estão sempre compartilhando momentos de descontração, de felicidade. Então, quero só agradecer, eu tenho muito a agradecer, porque, como eu te falei, minha cabeça nesses últimos anos está uma loucura e não tem sido fácil ficar muito perto de mim. Mas eu tenho que agradecer todo mundo, agradecer todos os lugares por que eu passei, né? Não posso falar que só em especial esses últimos anos do SESI, mas eu sou muito grata, assim, por todo lugar que eu passei, eu consegui sentir o carinho de muitas pessoas. Então, quase todos os lugares que eu vou, eu sempre sou bem recebida, então isso é um motivo de orgulho para minha mãe. E tenho certeza que meu pai está lá em cima vendo tudo isso e feliz, por mais que as coisas estejam difíceis. Mas eu quero, assim, agradecer por tanto amor, tanto carinho que eu tenho recebido, né, toda essa minha carreira, e que eu possa ser também, como eu deixei nessa mensagem, que eu possa ser, ter essa visão de muito amor e muita dedicação, muita entrega. Oi, só uma última pergunta que eu acabei pulando. Quando você
parar de jogar, você pensa em trabalhar ainda com o basquete? Você pensa em dar um tempo para a sua cabeça, para a sua família? Você já faz esse tipo de planejamento ou ainda não? Eu tento fazer, mas eu ainda não encontrei nada que me faça tão feliz quanto estar numa quadra. Então, eu gosto muito dessa parte de marketing, de mídia, mas estou começando a engatinhar nisso, né? Estou começando a estudar e aprender, mas eu penso, assim, em dar um tempo, eu quero construir a minha família, sabe? Quero ter as minhas coisas e é o que eu mais estou pensando para conseguir sossegar, porque aquilo que eu vivi e que eu vivo, né, dentro da minha casa, que vi os meus pais formando a nossa família, eu quero ter uma família muito parecida, então eu quero construir isso também, mas ainda estou descobrindo o que eu vou fazer, mas eu acho que dentro das quadras, assim, no meio do esporte, talvez eu não esteja. Gosto muito da parte de psicologia também, talvez possa me dedicar mais a isso, né? Porque perdi tempo com isso, não estudando e dei prioridade para o basquete e hoje vai com certeza tá fazendo falta, porque eu já tô ficando cansada. 38 anos aí já tá batendo. Mas possivelmente só se Deus tiver essa reviravolta, né? Mas assim, diretamente ao esporte, por enquanto, eu acho que não vai ser. Oi, Isa, eu queria agradecer você mais uma vez por ter aberto um espacinho na sua agenda. Agradecer também a Mari, que conseguiu encaixar e fazer a ponte para a gente conseguir fazer esse bate-papo finalmente, depois de muito tempo. A gente estava aqui do lado de você na época do CE, a gente não conseguia encaixar uma data, você sempre muito solista, muito parceira do nosso canal, durante os jogos, nos treinos. Desejar sucesso para você, mesmo você agora em outro time, você sabe que você tem todo o espaço aqui no nosso canal, a gente vai estar sempre na torcida e deixa o espaço aberto para quando você quiser retornar com novos bate-papos, outros assuntos, o canal também é de vocês para estar divulgando sempre. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Agradecer você por de novo estar divulgando essa modalidade que eu amo tanto. E só tenho mesmo a agradecer. Muito obrigada por tudo. Obrigada a todos também que estão assistindo, né? Que me acompanham, que queriam saber um pouquinho da minha história. Então, fico muito grata de despertar isso em alguns. E que a gente possa aí levar cada vez mais informação sobre o basquete, né? Tudo que a gente puder para mudar a vida de alguém. E tenho certeza que outras pessoas também estarão aqui contando as suas histórias e motivando, incentivando e inspirando, né? Essa modalidade que a gente ama tanto. Muito obrigada, Felipe. E a gente deixa o encontro marcado agora no segundo turno, quando o Cerrado vier até Araraquara enfrentar o César. Eu sei que vai ser um gostinho a mais para você por rever todo mundo que você viu tantos anos aqui. A gente se vê pessoalmente e faz um outro bate-papo pessoalmente. Tá bom, combinado. Vai ser bem esperado esse encontro. Quero ver todo mundo lá no ginásio, principalmente a minha criançada. Tô morrendo de saudade. Quero o ginásio bem cheio para quando terminar ali poder abraçar todo mundo, tirar aquele fotão que parece foto de família. Minha família, a gente tira assim, parece torcida de estádio de futebol. Então eu quero uma foto assim com todo mundo. E para você que acompanha nosso canal, continuem ligados que vem muito bate-papo por aí, vem muito atleta aí fazer um bate-papo conosco. Isa, mais uma vez, muito obrigado e sucesso sempre que você merece. Obrigada, sucesso para nós, viu? Tudo de bom para nós.